Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, olha a minha Bíblia aqui, King James Surrada. Eu cheguei no livro, já li a Bíblia várias vezes, e agora eu estou postando esse vídeo também 2 vezes pela quantidade de revelação. Um dos livros mais maravilhosos que eu já vi na minha vida, que é o livro de Esther. Quando você lê esse livro inicialmente, você pensa logo assim, pô, isso dá um roteiro de filme, né? Esse livro tem 10 capítulos, irmãos. E ele tem todas assim, né, nuances, reviravoltas. E essa primeira parte vai até o capítulo 5, tá? Ele tem muitos, assim, ele me lembra muito também o, o que aconteceu com Daniel, né? E vocês vão entender por quê. A história é o seguinte, irmãos. O rei Assuero, né, que também é chamado de Xerxes, ele era um rei muito poderoso, muito rico e também muito generoso. Então ele deu um banquete, né? Ele deu primeiro um banquete para os ricos, para os nobres, né, de 120 dias. E depois ele deu um banquete para ricos e pobres no seu palácio, né? E ali houve muita fartura de vinho e assim, né? Muito generoso, né? Ricos e pobres comendo e bebendo do que tem de melhor. No mesmo tempo, a sua esposa, a rainha Vasti, né? Ela deu um banquete só para as mulheres. Então, quando chegou um determinado tempo da festa, o rei mandou que a rainha colocasse, se paramentasse com os trajes reais e se apresentasse na presença do rei, que estava dando o banquete, né? Só que essa rainha, essa Vashti, ela se recusou. Ela tinha influência, essa rainha, ela tinha influência, né? Tanto no reinado, né, do esposo dela, como do filho dela. Ela era uma mulher poderosa e uma mulher que, assim, né, já achava que podia fazer acima do rei, que podia desobedecer a ordem do rei. Então, o que, que aconteceu? O rei ficou muito furioso, chamou os conselheiros dele, como está aqui no versículo 14 do capítulo 1, né? E vai até o versículo 22. E qual era a preocupação dos conselheiros? O rei pediu conselhos, né? Pros conselheiros, eles disseram assim: olha, isso aí, essa fofoca vai rolar, né? Por todo o seu reino. E esse comportamento da rainha Vasti, ela vai começar a influenciar as mulheres do povo e elas vão começar a desobedecer os seus maridos. Essa era a preocupação dos conselheiros. Então, o que, que os conselheiros aconselharam o rei? Para que destitua a rainha. Querido, isso explica também, tá? Acaba com esse jugo pesado aí. Um comentário rápido que eu vou fazer aqui. Que, você não pode se divorciar, você não pode fazer isso. Querido, olha só. O Senhor, quando ele tipo assim, como é que eu vou explicar isso para vocês? Toda a Bíblia, ele trata o nosso relacionamento com o Senhor como um casamento. A igreja, por exemplo, é chamada noiva do Cordeiro. Então, como é que é isso, querido? Tem que ser uma coisa mútua, respeito mútuo. Um ajuda o outro. A Bíblia está cheia de conselhos sobre isso. Quando uma pessoa não está, né, seguindo os trâmites normais de um casamento, querido, a outra pessoa fica prejudicada. Tu tá me entendendo? Então, tem que ter um acordo. Por exemplo, a pessoa é crente e casa com outra pessoa que é ímpia. Enquanto uma tá orando, tá lendo a Bíblia, a outra tá enchendo a cara de cachaça, ou até com drogas. E aí, como é que vai ficar isso aí, irmão? Que julgo é esse aí? Aí vem uns aí que estão pregando, cuidado com isso aí, que estão falando, não, você não pode se divorciar, e se você te divorciar, você não pode casar de novo até o teu cônjuge morrer. É baseado num, num contexto estudado erradamente de que Jesus fala, tá? Sobre divórcio, essas coisas assim.
Então, é uma questão de lógica, querido. Eu sempre pontuo a lógica. E Deus não pode se meter na vontade da pessoa. Ele não pode chegar e falar, não, vou transformar o cachaceiro em santo. Não, não é assim. Se fosse assim, ele não teria permitido que Lúcifer, né, o anjo de luz, fizesse o que fizesse e desse essa lei até hoje. Então, aí eu fico pensando assim, né? A lógica me fala assim, poxa, então a pessoa, ela tá buscando a Deus, a outra não quer mudar. Aí vai ficar até 80 anos, querido, aturando. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, o rei, esse livro de Esther, logo no primeiro capítulo, já dá base para isso já. O rei deu uma ordem, tá? Pode chamar ele de machista, pode chamar do que for, mas ele deu uma ordem, querido. E a mulher desobedeceu. Então, ó, vup. Aí o que que o rei fez, meus irmãos? É, ele convocou todas as moças, essas moças belas do reino, para botar no harém, para elas terem um tratamento de beleza e alimentação diferenciada por um prazo de 1 ano, antes de se apresentar, né, toda bonita e perfumada para o rei. O rei ia escolher uma que seria a rainha para substituir a rainha Vasti, que foi desobediente, tá? E a moça que mais agradasse seria a rainha. Nessa época, irmãos, ele foi mais ou menos assim, um pouco depois dos acontecimentos de Neemias, que houve a devastação, porque Xerxes era rei da Babilônia. E alguns judeus, apenas 50 mil judeus, voltaram para Jerusalém depois que Neemias reconstruiu a cidade, como eu falei no vídeo anterior. Só que muitos, eles permaneceram lá. Inclusive a família de Esther, que a Esther, ela foi criada por Mardoqueu. Mardoqueu era o pai de criação dela, tinha muito carinho por ela, ele era um judeu. E como a Esther era uma moça muito bonita, então ela também se apresentou no palácio, tá? E a beleza, ela não era só a beleza dela, irmãos, aqui que o livro mostra, era a humildade que ela tinha também. Ela era muito humilde, tá? E com isso, Mardoqueu, que era tipo um tio, né, que ajudou a criar ela, ficava na porta do palácio. E num desses aqui, irmãos, num desses dias que ele estava no palácio, no capítulo 2, versículo 19, ele escutou uma conspiração dos guardas do Palácio Real para matar o rei. E ele foi, o que que Mardoqueu foi? Foi e relatou, olha, estão querendo matar o rei para os oficiais. Só que na segunda parte do vídeo, eu vou explicar por que que isso não chegou no conhecimento do rei agora, nesse momento, entendeu? Então, eles ficaram indignados, pegaram esses dois conspiradores, mataram e empalaram, tá? E nesse momento, agora que está chegando ao final da primeira parte, surge, como sempre, né, um outro personagem aqui chamado Ramã, tá? Está aqui no capítulo 3. Passado esse acontecimento, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos Ramã, filho de Remedata, descendente de Agag, exaltando indignidade e concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais seu colega. Ou seja, o segundo maior do reino era Ramã. Só que esse homem, querido, era ruim e completamente arrogante, narcisista. Tanto que todos, quando ele passava, tinha que se curvar diante dele. Mas tinha um homem que não se curvava, o judeu Mardoqueu, o pai de criação de Esther, que agora ela foi coroada já rainha, entendeu? Nessa hora ela já foi coroada rainha. O rei Xerxes já tinha, né, se casado com ela, pela beleza dela, ela continuou humilde lá, e ele continuou na porta do palácio. Esse Ramã, querido, ele se enfureceu de tal forma que ele não queria matar apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Sabe o que isso me lembra? Holocausto, Hitler, o ódio de judeus, querer eliminar em massa. Ramã, ele é uma representação de Satanás. E outra coisa, irmãos, antes de encerrar essa primeira parte, tá? Que já está chegando nos 10 minutos. Querido, liberte-se, liberte dessa doutrina maligna aí de separação de judeus e gentios, tá, irmão? Só tem algumas coisas específicas na Bíblia que separam judeus e gentios. O sacrifício de Cristo
Ele uniu judeus e gentios. Então, toda vez que você vê judeu na Bíblia, é a mesma coisa que crente. Pessoas que acreditam em Jesus Cristo, tá bom? Então é assim, ó. Primeira parte vai acabar aqui. O judeu sofrendo perseguição e tinha data para morrer, para ser exterminado por um decreto de Ramã. E na segunda parte eu vou contar o que aconteceu. Aqui o vídeo chegou em 10 minutos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.